Ao homem foi dado o direito dele desejar tudo e não ter nada, pensar tudo e não conhecer nada. Ao homem foi dado o direito de se ver como um ser pensante, não apenas o corpo que ele administra, em que essência não é ele esse ser pensante. Ao homem foi dado o direito de pensar ser uma alma vivente, uma essência também, em que não se alcança pelas faculdades desenvolvidas que temos. Ao homem foi dado o direito de duvidar de Deus, acreditar nele. Ao homem foi dado o direito de se ver sendo respeitado por Deus, o Criador, ser uma ingerência para que ele creia. Ao homem foi dado o direito dele crer, ter fé num Criador, ainda que não tenha capacidade de conhecê-lo, mas tem capacidade de pensá-lo. E pensar Deus é pensar o homem, é pensar não num reducionismo em que limita-se o homem a um naturalismo ou a um mundo culturalismo, ou até mesmo num homem idealista. Nós temos aí um protagonismo muito grande, porque o homem ele pensa o homem, se torna objeto de estudo do homem, sendo ele objetificado pelo próprio homem. Ou seja, nós perdemos um pouco da humanidade quando passamos a fazer testes em laboratório e pensando até na possibilidade de usar o homem como cobaia. Ao homem foi dada a capacidade de pensar tudo e não conhecer nada. Mas aí que está o segredo da ciência e do avanço tecnológico e de um mundo em que o homem vai descobrindo e a ele mesmo não se descobre. E ao homem foi dado a capacidade de se ver sendo enganado e mesmo assim poder dizer com toda a convicção, me engana que eu gosto. Porque parece que o homem ele procura enganar-se a si mesmo diante da sua própria essência, se reduzindo a uma insignificância, enquanto que, na verdade, este mesmo homem que foi dado a capacidade de pensar num Deus em que ele não conhece, mas que tem capacidade de pensá-lo, esse homem pode também elaborar uma condição de uma urgência dele mesmo ter um relacionamento com esse Deus que o criou. Ao homem foi dada a capacidade de criar pequenos deuses para a satisfação da sua própria vida, não respondendo aos anseios primordiais mais importantes, mas ser enganado e podendo inclusive viver daquela realidade que eu disse, me engana que eu gosto. Mas quando o homem ele para pensar, refletir de que ele está à deriva num mundo em que ele precisa de um amparo, não um amparo criado por ele mesmo, mas um amparo de um Deus que o criou, que o acolheu e que responde às suas angústias e que pode trazer paz ao seu coração. Eu trago sempre à memória o que enche a minha vida de esperança, a bondade de Deus, a graça, a misericórdia é a causa de nós termos um mundo em funcionamento, um homem, um ser vivente, livre para pensar e submeter a um Deus amoroso. E muito mais ainda quando eu paro para pensar que Jesus ele nunca enganou as pessoas como hoje muitos líderes religiosos enganam e controlam.
Jesus, durante o tempo que ele esteve aqui, ele sempre deixou as pessoas com autonomia, mas ele sempre alertou: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. Ao homem foi dado a conhecer uma história vivida pelo Filho de Deus, narrada, interpretada e hoje ignorada. Mas feliz é aquele que conhece não apenas a história de Cristo, a história de Jesus, mas o Cristo da história, o Jesus da história.